Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um, nossos irmãos, que o Senhor venha conceder a nós aí a sua graça, a sua infinita misericórdia e também bondade nesta hora. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, lição do dia 22 de agosto, próximo domingo, 2021. Conhecendo as armas poderosas em Deus. O texto áureo desta lição vai nos dizer assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10. A verdade aplicada: nossa luta contra nossos inimigos espirituais exige de nós preparo e uma vida íntegra. Paulo está preparando aqui os irmãos da igreja de Éfeso para uma batalha espiritual. Ele não está falando de guerra contra nações, povos, não. Não está falando de pessoas humanas. Mas ele está falando aqui de uma guerra espiritual. Um inimigo, um arqui-inimigo, ardiloso, astucioso e maligno. É isso que Paulo estava falando para os irmãos aqui. Paulo usa aqui uma analogia, uma figura de um soldado para exatamente usar essa alegoria para a vida espiritual da igreja. Portanto, está fazendo uma alegoria, sentido figurativo, para dar uma advertência que também devemos estar preparados espiritualmente. Então ele fala aqui, a verdade aplicada, nossa luta contra os nossos inimigos espirituais. Está falando de agentes espirituais malignos, Satanás e seus anjos caídos. Está falando dele. Exige de nós o quê? Preparo. E também ter uma vida íntegra, uma vida de vigilância, uma vida de santidade, uma vida de oração. Sem isso, você não consegue vencer inimigos espirituais a mais. Muito bem, os 3 objetivos da lição diz apresentar os inimigos do crente, descrever os equipamentos da armadura espiritual, descrever cada um dos equipamentos separadamente. É isso que ele está dizendo aqui. Terceiro, ensinar sobre as armas espirituais. O texto está em Efésios 6, versículo 13, até o versículo 17. Mas é bom a gente começar pelo versículo 10 até o versículo 18 ou 20. Ler ele todo, do 10 ao 20. Nesse período aqui, Paulo estava preso. Quando ele escreve essa carta aqui, ele estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, e escreve essa carta aqui. Ele pega a figura de um soldado, ele observa todas as vestimentas do soldado, desde o capacete até o coturno, né? Ou a bota, a botina. E então ele começa a ter uma ideia, uma analogia, uma figura também de transportar todo aquele traje daquele soldado guerreiro para a igreja. É isso que Paulo estava querendo dizer aqui. Para quem Paulo estava falando? O que Paulo estava falando? Eu fiz 2 perguntas. Para quem Paulo estava falando e o que Paulo estava falando? Paulo estava falando para a igreja e o que ele estava falando? Falando de Satanás e seus demônios. Então, um inimigo espiritual, não carnal, humano. Com quem é a nossa luta? Um inimigo invisível. O que exige de nós? 3 coisas. Preparo a cada dia. Exige de nós uma vida de santidade, de fidelidade, de retidão a Deus. Tá? O tópico 1 da lição vai falar sobre os antagonistas do cristão. O que significa essa palavra, antagonistas? Vamos lá. Que ou que age em sentido oposto, opositor. Então, um antagonista é um opositor.
Ou seja, é alguém que se coloca contra alguém. Ele não é a favor de alguém, ele é contra alguém. Que é aquele que é contra alguém ou contra alguma coisa, chamado de adversário. Então, quem é o nosso maior antagonista hoje? Satanás e seus anjos caídos. Ele é o maior opositor, sempre foi. Sempre foi. É por isso que a Bíblia chama ele de ladrão, chama ele de inimigo, chama ele de acusador dos irmãos. Então a função de um antagonista é se colocar contra. É um adversário ou opositor. Tá? Isso significa que, estou fazendo um resumo aqui. Embora Jesus tenha vencido ele, tá? Jesus já o venceu, mas a igreja ainda não o venceu. Mas Jesus já venceu ele. Tá? E desposar de toda a autoridade espiritual, que ainda não foi tirado dele. Os fiéis, está falando de quem? Fiéis aqui, está falando de um povo salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. Fiéis aqui são essas pessoas, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O que tem que fazer? Devem continuar a se preparar contra o quê? Contra as ameaças da força do mal. Por quê? Porque ele não descansa para destruir a igreja. Ele lutou lá atrás para destruir o primeiro casal. Ele lutou para destruir a vida do menino Moisés, mas não conseguiu. Ele tentou destruir muitas das vezes o povo de Israel, não conseguiu. Ele tem tentado lutar para destruir a igreja, não conseguiu. E esse é o papel dele, se colocar contra. O que o crente deve fazer? Estar em constante oração, vigilância, santidade, para não perder isso aí. O tópico 1.1 da lição vai falar aqui o seu nome, diabo, mas o seu nome é chamado Lúcifer, significa anjo de luz. Também conhecido como Satanás, adversário, acusador. Qual é o seu papel? O tópico 1 da lição, ponto 1, vai dizer qual é o seu papel. Exatamente ser um antagonista, um opositor. É o tópico 1.1. Um opositor. Ele se coloca contra. Nunca, não vai pensando que jamais o diabo vai se colocar a favor da obra de Deus. Ele é contra a obra de Deus, contra todo o sistema que envolve Deus e a sua obra, e também correlativamente a sua igreja também. Ele se coloca contra, ele não é a favor, ele é contra. Mas Jesus deixou uma promessa em Mateus 28, bem claro: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E ele diz bem claro ali no mesmo texto: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então Jesus está conosco, ele sabe porque Jesus sabia também, tá? Jesus sabia que ele ia se colocar contra a igreja e contra todos os seus servos. Ele ia lutar. Então nós temos que estar precavido. Então aqui, sua função, João 10:10. Matar, roubar e destruir. É sua função. Como ele é apresentado? Ele se apresenta de muitas formas. Paulo diz que ele se transfigura num anjo de luz para enganar até os escolhidos. E Jesus deu esse alerta também em Mateus 24. Mandou a gente tomar cuidado. Que se possível for, até os falsos profetas enganariam até os escolhidos. Então, ele é apresentado lá em Gênesis 3:1 ao 14 como serpente. Depois ele é apresentado em 2 Coríntios 11:3 como Beelzebul. Né? Beelzebul é apresentado em Mateus 10:25. Em 2 Coríntios 11:3 ele é apresentado como serpente. E também ele é apresentado como príncipe deste mundo. Olha aí quantos nomes ele tem aí, variados, que todos esses nomes variados é dele. E lá em Efésios, ele é apresentado como príncipe da potestade do ar. Efésios. E em 1 João 2:13, ele é apresentado como maligno. Portanto, ele tem muitos
nomes diferenciados um do outro. E todos esses nomes diferenciados que você vê na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, exatamente está falando de quem? De um ser espiritual que tem um poder, mas um poder limitado, que vai ser tirado quando Jesus voltar. Jesus voltar. Portanto, ele está aí. E a função dele é exatamente usar de artimanha para desestabilizar a obra de Deus, desestabilizar o crente, desmoralizar a igreja. Essa é a sua função. Não tem outra função. Depois, as suas artimanhas que ele usa. Quais são as artimanhas que ele usa? Mentira, assassinato, engano. Essas são as suas artimanhas. João capítulo 8, versículo 44, diz que o pai da mentira tem um nome. Quem é o pai da mentira? Então a mentira tem um pai, assim como a verdade tem um pai. Quem é o pai da verdade? Deus. E quem é o pai da mentira? O diabo. E qual é a função dele como pai da mentira? Exatamente mentir, usar de astúcia, de engano, para ludibriar e passar a perna nas pessoas, usar de artifício de mentira. Isso, gente, é a artimanha dele. Toma cuidado. Ele enganou muitas pessoas. Ele enganou Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Ele tentou enganar Jesus, citando o texto bíblico, mas Jesus venceu com a palavra. Ele tentou enganar vários apóstolos, mas foi derrotado. Então ele usa os artifícios dele. Os artifícios dele estão aí, gente. Estão aí. Tanto o diabo como os seus seguidores vão usar a tentativa, vão usar várias tentativas. O diabo, ele quando ele vê que não ganha na primeira, ele vai sempre na segunda, terceira, mas ele vai tentando. Então ele usa várias tentativas, como dúvida, culpa, medo, confusão, inveja, orgulho, calúnia, para atrapalhar o testemunho do cristão. Ele usa de tudo. Ele usa de tudo. Até calúnia. Certa vez, um pastor foi disciplinado porque foi acusado de adultério. E aquele pastor perdeu o ministério dele, perdeu a família dele, porque foi acusado de adultério injustamente, sendo que ele não tinha cometido aquele engano, aquela situação de adultério. Depois que o ministério dele foi destruído, a família destruída, teve que viver isolado, perdeu tudo. Depois o pastor, presidente, seu pastor acima dele, descobriu que tudo aquilo que aquela mulher falou era mentira. Ou seja, artimanha de calúnia. Então tomem cuidado, que toda calúnia, inveja, pessoas invejosas, orgulhosas, presunçosas, mentirosas, caluniadoras, isso tudo são estratégias do diabo. E a Bíblia diz bem claro em Apocalipse 22:14, vão ficar de fora. Feiticeiros, cães, idólatras, mentirosos, todo aquele que ama e pratica mentira, ficarão de fora. Quem entrará então? Entrará os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Tome cuidado e não se engane. Não se deixe enganar. Então, essas são as suas artimanhas que ele usa, para fazer isso aí. Tendo em vista que essas são as suas armas do diabo contra a humanidade. O cristão deve ter uma vida como? Como que o cristão vai vencer? O tópico 1.1 vai dar a receita. Como que o cristão vai vencer tudo isso? Ter uma vida voltada. Pautada significa, a palavra pautada, aqui no tópico 1.1, significa ter uma vida voltada para a oração. E muita gente não valoriza a oração. Não valorizam. Certa ocasião, um homem trouxe o seu filho oprimido pelo diabo, que o diabo lançou ele na água e no fogo, para Jesus, para os discípulos primeiro. Os discípulos não puderam expulsar. Então trouxe até Jesus, aquele homem trouxe e disse, eu trouxe para os seus discípulos, mas porém os seus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus não conversou com o diabo ali.
com o espírito maligno na vida daquele menino. Não conversou com ele. Simplesmente deu uma ordem só. Sai dele. Não ficou batendo papo com ele, não. Sai dele. E saiu. O homem foi embora com o seu menino. Depois disse para Jesus em particular: mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? Sabe por quê? Porque isso é uma qualidade de demônio, é uma casta, significa uma legião. Só sai com jejum e oração. Então muita gente não quer ter uma vida de jejum e de oração. Infelizmente, é o que está aqui escrito aqui no texto. Tem que ter uma vida pautada, voltada, centralizada na oração. São poucos os que oram. Infelizmente, são poucos os que oram. Tá? Infelizmente. E o tópico 1.2 vai falar mundo. Quando a gente vê mundo, fala de mundo aqui, a gente pensa que esse monte de terra que está aí. Né? Esse monte de terra, esse planeta todo, sol, luz, estrela, a gente fala mundo, a gente fala tudo isso aí. Não. Quando fala mundo, a palavra mundo está se referindo à humanidade, pessoas, seres humanos. Tá? Seres humanos. Seres humanos. Então, a tentativa dele é de exatamente se voltar contra ele, os seres humanos. Não o mundo cheio de terra, não, mas seres humanos. Tá? O termo grego é cosmo, uma referência metônica à humanidade em rebelião a Deus, ou seja, a sociedade corrompida, né? Seus valores, sua inimizade contra Deus. É por isso que Jesus falou, ou seja, o apóstolo João falou que toda amizade com o mundo é inimizade contra Deus, ou seja, qualquer amizade do cristão com o ímpio, fazendo a mesma coisa que ele faz, é inimizade contra Deus. Não adianta, Deus se torna inimigo dele. Não adianta. Não adianta. Tem que tomar muito cuidado. É dentro desse contexto que o mundo, a humanidade, é o objeto do amor de Deus. Então, Deus, sabendo que o inimigo cheio de fúria, de raiva, de ódio, investir todo o seu veneno contra a humanidade, Deus já sabia disso, Deus traça um plano que está exatamente em João 3,16, mas esse plano aqui ele foi traçado lá em Gênesis 3,15. Tá? Lá foi traçado esse plano. Em João 3,16, apenas ele revelou o plano que seria cumprido na vida de Jesus, o seu filho. Tá? Aí fala do seu amor. O seu amor. O seu amor. É João 3,16 que está aqui a referência. A referência. Portanto, a igreja do Senhor não pode amar os valores desse mundo. Olha aí, ó. Exatamente 1 João 2,15. A igreja não pode amar os valores deste mundo. 1 João 2,15, 16, 17. Tá? Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Tem pessoas tentando agradar de tudo quanto é jeito, juntando o útil com o agradável, achando que Deus se agrada. Deus não se agrada. Deus se desagrada com algumas alianças mundanas. Deus desagrada de algumas alianças mundanas. Lembra daquela aliança entre Acabe e Josafá? Portanto, a finalidade de Acabe é fazer uma aliança com Josafá, mas uma aliança que não deu certo. Não dá certo, gente. Luz e treva não combinam. Tiago, irmão de Jesus, diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Só jorra um tipo de água só. Não pode jorrar. E a Bíblia diz também que a gente não deve amar dois senhores. Você vai amar um e vai aborrecer o outro. Então não pode. Tá? Não pode. Isso aqui é o resumo que eu estou falando aqui. A igreja do Senhor não pode amar os valores deste mundo, mas viver uma vida como? Em amor ao próximo, mantendo sua integridade e valores do reino. É amar o próximo e manter a sua integridade e os valores do reino. Tá? 1.3 vai falar da carne. Quando fala carne, essa palavra possui significativo diferente na Escritura. Ela pode significar a parte corporal do ser humano, Hebreus 2,14, pode significar a humanidade, Isaías 40,5, e pode também designar alguém, Mateus 16,17. A fraqueza e a enfermidade da condição humana em oposição ao espírito.
Gálatas 1:16. Paulo também fala lá em Gálatas 5 sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Inimizade, porfia, ira, inveja, dissensão, calúnia. Todas essas coisas que Paulo enumera lá em Gálatas 5 são obras da carne, ou seja, prazeres mundanos e carnais que estão na vida do ser humano. Mas ele fala também que existe frutos do Espírito Santo: mansidão, bondade, longanimidade, amor. Tudo isso aí. Se depender da carne, há uma guerra ferrenha no nosso corpo humano. Por quê? A carne pede para as coisas da terra e o Espírito pede para as coisas do céu. Tá? Estou fazendo um resumo aqui e depois na escola dominical a gente faz um resumo melhor e deixa para vocês no rodapé o resumo. Isso então é o tópico 1.3. O tópico 2, Paulo segue aqui dizendo: exorta os crentes a serem o quê? Fortalecidos no Senhor. Paulo está dando aqui para os irmãos uma orientação para os irmãos se fortalecerem. É como se estivesse dando para vocês um preparo, vocês têm que se preparar. No quartel, o soldado não entra na batalha direto. Não. No quartel, o soldado não entra na batalha direto. Ele tem primeiro uma orientação primeiro. Ele é orientado com quem ele vai lutar, contra quem ele vai lutar, e que deve levar todo tipo de arma, se abastecer bastante mesmo, se preparar bem mesmo, levar toda a munição que vai lutar contra o inimigo. Só que no exército, o inimigo do homem lá é o inimigo carnal. Paulo usa uma analogia, um sentido figurativo, do soldado bem armado, bem equipado, que nós devemos também estar preparados. Aí ele fala aqui, ó, no tópico, ele observa o vestimento do soldado de seu tempo e faz uma analogia. Paulo está dizendo aqui da conduta, da nossa conduta. A primeira arma aqui, o cinto. Vamos aqui ratificar rapidamente. O cinto serve para quê? Quem usa uma calça caindo, tá faltando alguma coisa, não tá? Cinto. Soldado consegue ir para a guerra com a calça sem o cinto? Não vai. Se ele precisar correr no campo de batalha, a calça dele simplesmente vai descer, vai cair, porque está faltando algum acessório ali. Cinto. Cinto é sinal, muitas das vezes, tá, de você apertar, de você ajustar e não deixar a sua vida frouxa. Está faltando cinto na sua vida, então é hora de você apertar um pouquinho. Tá? Apertar um pouquinho. É um acessório que Lucas fala em 12:35. Isaías 11:5 também fala sobre o cinto. No tópico 2.2, ele vai falar da couraça. A couraça exatamente ficava nessa região aqui, ó. E eu resumi num vídeo, num vídeo que eu tenho no canal 2 meu. Para que serve a couraça? A couraça protege toda essa região peitoral aqui, ó. Trazendo para a vida espiritual, aleluia, a couraça vai proteger o nosso coração contra qualquer dardo do diabo. Então, tudo que entrar aqui dentro tem que estar protegido pela couraça da justiça. Se você estiver protegido pela couraça da justiça, tudo que vier no seu coração não vai entrar. Não vai entrar. Vai chegar próximo, mas vai entrar, que vai bater na couraça e vai sair para fora, não vai entrar. Então ele fala da couraça da justiça. Paulo observa tudo aquilo ali e vem trazendo parte a parte uma analogia de tudo ali. Então a couraça protege o que? Eu gravei num vídeo dizendo que protege exatamente o coração. Tudo que a gente vê que bate aqui, exatamente fere o nosso coração, causando morte. Tá? O tópico 2.3, ele vai falar exatamente aqui de calçar os pés. Calçar os pés. Alguém consegue andar com um tênis frouxo, sem estar amarrado? Alguém consegue correr? Se o tênis estiver bem amarrado, não consegue. Tem que estar muito bem amarrado, muito bem ajustado. Aqui está se falando de ligeiro, ser ligeiro. Ter os pés bem preparados para correr, para andar rápido. O soldado, se ele for para o quartel
com um dos fios do coturme dele desatado, é punição para ele, é advertência para ele. Não pode, tem que estar muito bem ajustado, muito bem amarrado, não pode estar semi-frouxo no pé. Isso traz para nós uma advertência muito severa, porque nós temos que estar preparado para tudo. E aqui fala que é calçar os nossos evangelhos. O evangelho, exatamente o evangelho, serve de calçado para o crente estar preparado. Na vida militar, o combatente deve cuidar muito bem do seu pé, pois ele sabe que se ele machucar, seja por bolhas ou por calo, ele não conseguirá ir muito longe e, consequentemente, não vai cumprir sua missão. Porque tem que estar muito bem calçado. Já pensou você ir descalço? Não pode. Então, tem que refletir muito bem, tá? Isso aqui tudo é analogia para a vida espiritual. A última parte, que é exatamente o 3, tópico 3 da lição. Enquanto que a couraça, o cinto e o calçado eram peças de vestimenta, essas três, o capacete, o escudo e a espada eram peças de combate, o qual o soldado tinha que ter em posse. Significa que nenhum soldado deveria ir para a batalha sem nenhum desses tipos de acessórios. Aleluia. Qual é a função exatamente do escudo? O escudo, ele protege juntamente com a armadura, juntamente com a couraça. O escudo, ele trabalha em conjunto com a couraça. Né? A couraça protege o peito, o escudo é para você defender, para que nada bata em você. Né? Então o escudo te protege, juntamente com a couraça. Com a couraça. Isso significa que da fé, fala da nossa fé, que nos protege. O capacete talvez é a parte mais importante dessa lição. Ele protege a cabeça, ou seja, protege o quê? A mente. É por isso que Paulo fala assim, ó, o Deus desse século cegou a mente ou o entendimento dos incrédulos. Exatamente aqui que ele trabalha, para desestabilizar você, para desmoralizar você, e trabalha aqui, ó, através da cabeça. Trabalha da cabeça. Então ele trabalha aqui. Ele sabe que se desmoralizar você aqui, ele consegue desarmar você. Então fala do capacete. O capacete protege a cabeça, que é o tópico 3.2. E o último aqui, que é o 3.3, vai falar da espada. Para que serve a espada? A espada trabalha em conjunto com o escudo também. Enquanto você coloca o escudo na frente, com uma mão você fica com o escudo e com a outra você fica com a espada. Olha só, você usa o escudo talvez com a direita ou com a esquerda, dependendo de você. Você usa uma delas com o escudo, a outra com a espada. Você coloca o escudo na frente e a espada. Por que você vê a espada? A espada é exatamente para desvencilhar as flechas. Aleluia. Existem flechas que são calúnias, fofoca, inveja, que muitas das vezes vêm ou bate na cabeça ou bate no peito. Então nós devemos estar muito preparados. Não podia faltar também no soldado a caneleira, que pegava do joelho até atingir aí, antes os pés um pouquinho. Por quê? Ajudava também tudo que batia ali. Tá? Então o inimigo, ele sabe os pontos fracos na vida do crente para desestabilizar. Então o crente tem que estar preparado da cabeça até a planta dos pés, usando capacete, usando a couraça, usando o cinto, usando o escudo, usando a espada. E sexto, os pés devem estar muito bem preparados, muito bem armados. Então são 6 coisas que não devem faltar. Esses 6 tipos de acessório não devem faltar e não podem faltar na vida do crente. Amém? Este foi um resumo da Escola Bíblica Dominical. Deixarei aqui um resumo no rodapé desta lição. Mas não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe seu like. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.